Olá, neste vídeo vamos ver como é que se pode utilizar uma rede neuronal de alimentação direta para fazer a classificação da função ou exclusivo, mais conhecida por SHOR. Vamos usar uma implementação num programa do MATLAB. Portanto, o problema basicamente é este. Vamos considerar uma função SHOR com duas entradas, a entrada x1 e a entrada x2, e temos aqui a saída, o alvo. Portanto, além das entradas x1 das duas entradas, vamos considerar também uma terceira entrada, que é a entrada de polarização, chamado bias, que neste caso vai ser mais 1. Pronto, esta é a representação que nós estamos a usar, em que este ômega 1 é a matriz dos pesos que ligam a camada de entrada à camada escondida, e ômega 2 a matriz dos pesos que ligam a camada de escondida à camada de saída, que neste caso só tem um neurónio. Neste caso temos aqui também o bias ou bias da camada escondida. Esta é a representação matricial. Portanto, neste caso, a matriz ômega 1 é uma matriz de 2 por 3. E temos aqui a representação. Portanto, na primeira linha temos as ligações da camada de entrada ao neurónio escondido 1. Na segunda linha representa os pesos dos neurónios de entrada ao neurónio escondido 2. E temos aqui a matriz de saída, que neste caso é uma matriz 1 por 3. Portanto, o programa em MATLAB que foi adaptado aqui deste livro, do Keene. Portanto, basicamente começamos por definir uma variável para o número de épocas, que devem estar com várias épocas. Neste caso vamos considerar 2000. Depois temos o alfa, com o fator de aprendizagem. Vamos inicializar um vetor para a soma do erro quadrático. Portanto, para cada época, neste caso, vamos guardar a soma do erro quadrático. O número de amostras, neste caso, é só 4, porque corresponde a cada uma das linhas deste vetor. Portanto, este aqui é o vetor de entrada, é o vetor, a matriz das entradas, das amostras, e a saída é este vetor aqui. Portanto, basicamente corresponde à saída do SHOR. Depois, temos a inicialização dos pesos. Os pesos da matriz ômega 1 vai ser uma matriz, então, 2 por 3, não é? Inicializada aleatoriamente entre menos 1 e 1. Estamos aqui a ver o ômega 1, o ômega 2, também inicializado, uma matriz 1 por 3, e estamos aqui a ver o exemplo, o que é que corresponde a estas duas linhas. O resultado que se obtém no monitor é isto. Estamos aqui a ver o ômega 1 e o ômega 2. Depois, vamos fazer então a propagação das entradas para a saída, a propagação feed-forward, e então as operações são estas. Pegamos nas entradas, não é? De cada uma das linhas. Depois fazemos a multiplicação das entradas pela matriz ômega 1, ou W1, neste caso. Portanto, este aqui corresponde àquilo que representamos que é o G, soma ponderada. Aplicamos a função sigmoide. Depois, juntamos estas duas saídas, aumentamos o vetor com o bias, que é este mais 1, e obtemos o vetor y1b, e vamos fazer a mesma coisa. Obtemos o G, soma ponderada para a segunda, neste caso, para o último neurónio, e aplicamos a função sigmoidal, e temos então a previsão y2. Pronto, isto é feito com estes dois ciclos. Portanto, basicamente, vamos ter um ciclo para as épocas. Vamos inicializar a soma do erro quadrado a 0 para cada uma das épocas. E depois temos outro ciclo que vai ser para as amostras. Neste caso, só são 4, mas obviamente nos problemas serão muito mais. Não é? O que é que temos aqui? Temos então o x. Vamos transpor esta matriz. Temos aqui o alvo. Começamos então por fazer a soma, o G1. Portanto, este aqui é este G. Digamos o G1. Depois chamamos a função sigmoidal para fazer a saída do Y1.
Aumentamos então este valor aqui, 1, para obter o y1b, que é o que estamos aqui a fazer. E depois calculamos o G2. Portanto, este aqui, basicamente, essa soma é o G2. Este é o G2. O G2 está calculado aqui, por esta multiplicação. Calculamos a saída do neurónio Y2. Está feita a propagação F. Pronto, a função sigmoide é uma função que tem de ser definida desta forma, num script à parte, como vocês sabem. Basicamente, aceita o x e, portanto, o x é um vetor, e calcula de uma vez só a saída, usando esta soma, este ponto aqui, uma divisão ponto a ponto. Pronto, agora que fizemos a propagação feed-forward, temos de fazer a retropropagação, chamada backpropagation. Não é? Ora, neste caso, começamos por calcular o erro, ou seja, vamos calcular a diferença entre o alvo e a previsão, entre o t e o y2, que vamos usando esta expressão para calcular o delta2. Multiplicamos então o y2 vezes, portanto, uma multiplicação ponto a ponto, 1 menos y2, multiplicando pelo erro. Portanto, nós vimos esta expressão, vocês podem consultar isto na regra delta, na parte teórica. Depois, calculamos o erro, é o 1, que é esta matriz transposta W2 vezes o delta 2, aumentamos para incluir este bias. Não, desculpem, neste caso até não, até retraímos e só consideramos os dois primeiros pontos para este, para depois passar para trás e atualizar o delta 1 desta forma. Ok? Portanto, é isto que o programa vai fazer. Começamos então por calcular o erro, aqui. Depois calculamos o delta 2. Atualizamos a soma do erro quadrático. Calculamos o erro da camada escondida. Tiramos portanto, neste vetor tem três elementos, ou 3 linhas neste caso. Vamos fazer com que ele só tenha 2 elementos. Calculamos o delta 1 e depois temos o delta 2 e o delta 1, estamos em condições de atualizar os pesos. Ora, os pesos são atualizados usando esta regra, que é o menos alfa, a divergencial do erro em relação a cada peso. Portanto, basicamente é isto aqui, esta é a regra que vamos usar. E então, a atualização dos pesos da camada escondida é esta aqui. O dW2 é o alfa delta 2 vezes este vetor. Atualizamos a matriz de saída, a matriz W2, e depois fazemos a mesma coisa para a matriz W1. Pronto, atualizamos então o vetor da soma do erro quadrático. Isto aqui é o sum of square error, é a mesma coisa. E, basicamente, temos isto. Pronto, depois de fazermos estes 2 ciclos, temos a rede treinada e depois temos de fazer o teste da rede, ou seja, ver se ela efetivamente classifica bem os padrões. E é isto que fazemos aqui neste ciclo. Isto é tudo sequencial. O programa, vocês podem copiar isto sequencialmente. E então aqui fazemos para todas as amostras a mesma coisa. Pegamos no X, calculamos o G, calculamos a sigmoide, determinamos o Y1 mais o bias, calculamos o G2 e temos a saída prevista. E claro, depois guardamos isto aqui para fazer num vetor, para fazer depois o gráfico. Pronto, é isto. Este seria o resultado para 2000 épocas. Como estamos aqui a ver, este aqui deve ser o mais próximo possível de 0. Portanto, este aqui está próximo de 0. Este deve ser o mais próximo possível de 1. E este vai ser também o mais próximo possível de 1. E este o mais próximo possível de 0. Ora bem, não está. Pode ser melhorado. Como? Aumentando o número de épocas e talvez mudando a função de ativação. Estamos aqui a ver, então, o que falta para fazer depois este gráfico. Portanto, acrescentam depois este programazinho aqui, este código, e obtêm uma coisa parecida com isto. Claro que se aumentarem o número de épocas para 10.000, vocês estão a ver que o erro vai convergir para a soma do erro quadrático, converge para 0 muito mais rapidamente. Ora bem, para terminar só este vídeo, vou só correr aqui o programa. Nós estamos aqui o programa que ele está a mostrar, neste caso para 10.000 épocas, não é?
estão aqui a ver, o que ele fez foi, ia calculando para todas as amostras, para cada época, ele teve de usar os 4 padrões e determinar qual é que era o Y1, o Y2 e o Y3, neste caso, aceitas de neurónios. A previsão, neste caso, é esta. Estão a ver? Está 0, quase 0, 1, 0. E o gráfico é um gráfico parecido com o que vocês têm. É este aqui, estão a ver? Neste caso, o teste. Partiu com outros pesos, não é? Aleatórios, portanto, nunca dá igual, mas é muito parecido com o que está aqui nos diapositivos. E com esta demonstração termino este vídeo. Espero que vocês consigam implementar este trabalho. Uma coisa que vocês depois podem testar é, já agora para concluir, é mudar o número de épocas e também verificar, fazer vários testes para ver quais é que são as diferenças das várias execuções. Muito obrigado pela atenção.